Seja muito bem-vindo ao podcast da Igreja Verbo da Vida Praia Grande, um lugar de fé, comunhão e conhecimento da Palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus. Antes de entrar propriamente na palavra, eu quero ser grata a Deus pela vida da irmã Gisele, pelo convite de estar aqui com a responsabilidade de estar trazendo mesmo a palavra da parte do Senhor para o coração de vocês. Gi, obrigado pela confiança. Que vocês sejam realmente enriquecidas pela palavra do Senhor nessa noite. O meu desejo é mesmo ver o Senhor manifestando na vida de vocês aquilo que Ele tem para cada uma de vocês. E que nada fique para trás. Amém? Glória a Deus. A Gi, quando ela subiu, ela leu o texto que está lá em Provérbios, capítulo 14, versículo 1. E eu posso bem dizer que a mensagem que eu vou trazer essa noite tem tudo a ver com o texto que ela leu e até com o exemplo que ela deu. Amém? Glória a Deus pelo Espírito Santo que nos guia em todas as coisas. Amém? Hoje eu vou falar com vocês sobre colunas da verdade. E eu quero começar lá em Gênesis. Gênesis capítulo 2. Glória a Deus. Nós vamos ler um pouquinho sobre a criação da mulher. Amém? E eu bem sei que você conhece bem essa passagem. Eu sei que você conhece bem o que a Bíblia diz sobre a criação. Mas nós vamos explorar algumas coisas para nós entrarmos mesmo naquilo que o Senhor tem para nós. Amém? Então, esse vai ser o nosso começo. Gênesis capítulo 2, lá no versículo 15. Todas encontraram? Diz assim a palavra do Senhor, Gênesis 2:15. E tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar. Eu quero que você repita comigo a palavra lavrar e guardar. Então Deus, quando colocou Adão no jardim do Éden, ele deu uma missão para Adão. Ele disse, olha Adão, você como homem vai trabalhar no jardim e a sua missão também, além de trabalhar nesse jardim, é protegê-lo. Então Deus ele deu uma missão e isso ficou bem claro para Adão. O versículo 16 diz assim, e ordenou o Senhor Deus ao homem dizendo, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Verso 18 diz, e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Outras versões diz que o Senhor faria uma auxiliadora idônea. E eu quero falar um pouquinho com você sobre essa palavra auxiliadora. Eu pedi para os meninos colocarem aí para a gente. Auxiliadora no hebraico é a palavra ezer, que significa ajuda, socorro, aquela que ajuda ou aquela que socorre. Então Deus, quando Ele criou a mulher também, ou quando Ele disse que daria a mulher ao homem, Ele também criou a mulher com um propósito, com um objetivo. O homem tinha a missão de guardar e proteger, trabalhar no jardim, mas a mulher, ela veio com a missão de ser auxiliadora, de ser alguém que estava ali para socorrer, de ser ajuda para aquele homem que estava no jardim. E o Senhor, próprio Deus, disse, não é bom que o homem esteja só. Verso 21 diz, então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. Verso 23, e disse Adão, esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomado. Então Deus,
ele entregou a mulher ao homem. Mas algo que me chama a atenção é que Deus, ele poderia ter escolhido formar a mulher do pó da terra, assim como ele fez com Adão. Deus, ele poderia ter feito isso, não poderia? Mas Deus decidiu tirar a mulher do próprio Adão. E sabe, irmãs, que isso nos ensina que Deus, ele criou mesmo o homem e a mulher para estarem juntos, para estarem em unidade. Não, nunca foi projeto do Senhor que um homem ficasse longe ou separado da sua mulher. Deus sempre quis essa unidade. Amém? E nós vamos ver um pouquinho mais na frente, lá no capítulo 3 de Gênesis, que algo aconteceu. E, de repente, essa unidade que havia entre o homem e a mulher foi perdida. Eu quero que você leia comigo o versículo... Glória a Deus, o versículo de número 6. Gênesis 3, 6. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido. E ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus. E coziram folhas da figueira e fizeram para si aventais. Nós vamos parar um pouquinho aqui. Então, nós vemos o plano de Deus, que era trazer uma mulher auxiliar, trazer alguém que fosse ajudar o homem na terra. E essa mulher, de repente, ela é enganada e ela pega da árvore do conhecimento do bem e do mal, que nós lemos aqui, que Deus disse que não poderia comer. E ela não só come, como ela também dá para o seu marido. E no versículo 7, diz que os olhos dos dois foram abertos. E eles perceberam que eles estavam nus. E que eles fizeram roupas para se cobrirem. E sabe algo que eu acho interessante aqui? É que eles não fizeram roupas para se cobrirem e se esconderem de Deus nesse momento. Nesse momento, eles fizeram roupas para se cobrir e se esconderem uns dos outros. Então, eles perceberam que eles estavam nus e, naquele momento, eles tiveram vergonha. Eles se sentiram, não sei, talvez intimidados, porque a nudez deles estava exposta. E sabe que hoje, nos nossos dias, não é diferente? Muita coisa dentro da nossa casa, nos nossos relacionamentos, nós não queremos expor. Nós fazemos como Adão e Eva fizeram lá no jardim, nós queremos esconder. Nós não queremos expor a nossa nudez, coisas que a gente sabe que precisam, coisas que nós sabemos que precisam ser arrancadas. E a gente teme aquilo, o julgamento talvez das pessoas, e a gente esconde aquilo. E é interessante porque eles se esconderam uns dos outros e depois eles ouviram a voz do Senhor. No versículo 8 diz, eles ouviram a voz do Senhor. E porque eles ouviram a voz do Senhor, eles se esconderam. Então também tinha uma vergonha, que além da vergonha de um para com o outro, também tinha a vergonha diante do Senhor. Eles pecaram diante de Deus. E isso fez com que eles tivessem medo, temor da voz do Senhor e se escondessem também do Senhor. E às vezes nós tentamos, esconder coisas das pessoas, achando que nós estamos também escondendo de Deus. Só que Deus, como nós cantamos, a palavra do Senhor diz que os olhos dele passam sobre toda a terra. Ele é soberano sobre todas as coisas, então nós não podemos esconder nada de Deus. Deus conhece o mais íntimo e o mais profundo do nosso coração. Amém? Glória a Deus. Então, depois da queda, aquela união que era perfeita entre Adão e Eva se perde. A mulher, que parecia ser um auxílio para o homem, fez com que o homem comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E eu quero te fazer uma pergunta, eu quero que você pense comigo sobre isso.
Será que Deus errou quando Ele deu a mulher ao homem? Será que Deus errou quando Ele tirou da costela de Adão para fazer a mulher? Será que Deus errou? Sabe, Deus, Ele é perfeito em tudo que Ele faz. Ele tinha e tem um propósito para a mulher. E é importante nós entendermos que esse propósito, depois da queda, não ficou perdido. A Bíblia fala que em Deus não se encontra sombra de variação. O nosso Pai não muda. Então, se Deus criou a mulher para ser auxiliadora, quando foi que isso acabou, irmãos? Nunca. Deus nunca mudou de ideia. A mulher que nasceu para ser auxiliadora no Jardim do Éden continua nascendo nos nossos dias como auxiliadora. Então, quero que você venha comigo mesmo com esse pensamento. Você nasceu para ser auxiliadora. Você nasceu para ser ajuda. Você nasceu para ser socorro. Deus te fez com um propósito maravilhoso. E nós vemos mesmo Deus ao longo da história bíblica tentando resgatar o projeto e tudo aquilo que Ele tinha para o homem. Ao longo da história nós vemos Deus tentando mesmo trazer o homem de volta para esse lugar. E nós temos muitos exemplos na Bíblia sobre mulheres que foram resposta para o tempo delas. Nós temos o exemplo de Débora, temos o exemplo de Esther, temos também Sara, que foi mãe no tempo certo. Nós temos as mulheres que andavam com Jesus e supriam o ministério dele financeiramente falando. Mulheres que eram resposta através de sementes financeiras. Nós temos Priscila, que foi chamada por Paulo como cooperadora do Evangelho. Muitas mulheres ao longo da Bíblia que fizeram grandes coisas para o Senhor. Mas eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia lá no livro de 1 Samuel. Nós vamos falar especificamente sobre uma mulher. Primeira Samuel, capítulo 25. Glória a Deus. Nós vamos falar sobre Abigail. Provavelmente você já conheça esse texto, já conhece essa passagem. Mas nós vamos observar algumas coisas na vida de Abigail que nós podemos tomar como exemplo para a nossa vida hoje. Algo que eu fiquei pensando, ao longo dessa mensagem é que depois da queda, muitas mulheres se tornaram intimidadas, ficaram com receio de muita coisa. Primeiro porque quando estavam diante de Deus, Adão e Eva, o primeiro a acusar Eva foi o seu próprio marido. Aquele que estava ali para guardar, para proteger, foi o primeiro a acusá-la diante de Deus. Então, muitas mulheres, ao longo dos anos, vão tomando essa identidade de intimidação. E muitas mulheres recuam, às vezes, do seu chamado, do seu ministério, porque não se sentem capazes, porque se sentem inferiores, porque se comparam com outras mulheres, porque se comparam com outras pessoas. Mas, como eu disse para vocês, Deus ele tem um propósito para cada uma de nós. Amém? Glória a Deus. 1 Samuel, capítulo 25, versículo de número 2. Havia um homem em Amon, que tinha as suas possessões no Carmelo. E era este homem muito poderoso. E tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. Aqui nós estamos falando sobre esse homem que era muito poderoso. O nome desse homem é Nabal. Nabal, ele era marido de Abigail naquela época. E a Bíblia fala que Nabal, ele era muito rico. Ele tinha muitos bens. Ele vivia bem, não tinha falta de nada.
versículo 3 diz assim: E era o nome deste homem Nabal, e o nome de sua mulher Abigail. E era a mulher de bom entendimento e formosa. E o homem, porém, era duro e maligno nas suas obras. Ele era da casa de Calebe. Então a Bíblia dá duas características específicas sobre Abigail. Abigail, ela era boa de entendimento, que significa dizer que ela era inteligente. Ela era inteligente e bonita. A Bíblia diz que ela tinha formosura. Então, imagina aí uma mulher bonita. Espero que você tenha se imaginado. Amém? Espero que você tenha sido a primeira aí a se ver mesmo, a se considerar como essa mulher bonita. Então, a Bíblia fala que Abigail, ela era inteligente e bonita. Só que Nabal, ele era maligno. Ele era um homem duro de coração. E Abigail estava casada com esse homem. Nessa época especificamente, a Bíblia, ao longo da história, a Bíblia fala que os soldados de Davi, eles estavam em guerra. E eles ficaram sabendo que Nabal estava tosqueando ovelhas. Então Davi pediu para 10 homens do seu exército descerem e terem com Nabal, para trazer para esses homens o que eles comerem, para dar alguma coisa a eles. Lá no versículo de número 6, diz assim: Davi disse para os seus soldados falar assim para eles: Paz tenhas, e que tua casa tenha paz, e tudo que tens tenha paz. Agora, pois, tenho ouvido que tens tosqueadores. Ora, os pastores que tens estiveram conosco. Agravo nenhum lhe fizemos mal. Nem coisa alguma lhes faltou, todos os dias que estiveram no Carmelo. Então, Davi está falando, vocês vão descer até Nabal e vão falar para ele: paz seja com você, na sua casa e em todos os seus bens. E Davi, ele quer lembrar para Nabal aquilo que aconteceu com os homens dele que estiveram com Davi. Davi disse assim: olha, até o momento que os seus homens estiveram conosco, mal algum nós lhe fizemos. Eles não tiveram falta de nada. E o verso 8 diz: pergunta aos teus jovens, e eles te dirão: estes jovens, pois, achem graça aos seus olhos, porque vimos em um bom dia. Dá, pois, aos teus servos e a Davi, teu filho, o que achares à mão. Então, Davi pediu para Nabal dar a eles aquilo que a mão dele poderia alcançar. Lá no versículo 10, quando esses jovens chegaram até Nabal, Nabal respondeu assim: quem é esse Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos servos há hoje, e cada um foge a seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água, a carne das minhas reses, que degolei para os meus tosqueadores, e daria a homens que eu nem sei de onde vem? Então Nabal, ele responde asperamente. Ele fala: eu não vou dar nada para Davi. Ele está dizendo literalmente, ele que se vire. Ele que vai procurar em um lugar aí que ele consiga comer. Mas de mim ele não terá nada. E sabe, Davi, quando ele recebeu aquela resposta, ele foi rápido em responder. E como ele respondeu, ele disse que ele levantaria 400 homens com espadas e matariam Nabal e toda a sua família. E sabe, Davi, ele disse diante do Senhor que ele não sairia de lá até que todos estivessem mortos. Pensa aí na história. No versículo 14 de 1 Samuel 25, verso 14 diz: porém, um dentre os jovens o anunciou a Abigail. Agora, quero que você pense comigo. Abigail, ela não estava sabendo o que estava acontecendo. Ela não sabia que o seu marido havia respondido daquela maneira a Davi.
Mas um jovem foi até ela e anunciou. E diz assim: eis que Davi enviou mensageiros desde o deserto a saudar o nosso amo. Porém, ele se lançou a eles. Verso 15: todavia aqueles homens têm-nos sido muito bons, e nunca fomos agravados deles, e nada nos faltou em todos os dias que conversamos com eles, quando estávamos no campo. Então, de muro em redor nos serviram assim de dia como de noite. Todos os dias que andamos com eles, apacentando as ovelhas. Verso 17: olha, pois, agora, e vê o que hás de fazer, porque já de todo determinado está o mal contra o nosso amo e contra toda a sua casa. E ele é um tal filho de Belial, que não há quem lhe possa falar. Então a Bíblia fala que Nabal, ele era um homem de coração duro. E esse jovem diz: olha, ele é um filho de Belial, não há quem possa falar com ele. As pessoas não podem ir conversar com ele, não tem como nós falarmos com ele. Mas sabe, irmãos, o que me chama a atenção nessa história é porque se esse jovem foi conversar com Abigail, é porque ele sabia, ela era diferente. Imagina aí comigo, se Abigail de repente tivesse um coração endurecido também, será que aquele jovem teria procurado ela? Será que aquele jovem teria decidido contar o que estava acontecendo? Ou ele simplesmente deixaria as coisas acontecerem porque não tinha mais solução? Aquele jovem, por conviver talvez com Abigail, ele conhecia o coração dela. E sabia que ela era uma mulher temente ao Senhor. E que a ação dela poderia mudar aquela situação. Amém? Verso 18 diz assim: então Abigail se apressou e tomou 200 pães e 2 odres de vinho e 5 ovelhas guisadas e 5 medidas de trigo tostado e 100 cachos de passas e 200 pastas de figos passados e os pôs sobre o jumento. Verso 19: e disse aos seus jovens: ide adiante de mim, eis que vos seguirei de perto. Então, no versículo 18, diz que ao receber aquela notícia, Abigail se apressou. Ela se levantou. Ela não ficou parada diante da situação. E eu quero que você pense mesmo comigo, o que tem chegado diante de nós e nós temos ficado paradas. Ou com medo, pensando: eu não posso resolver, eu não posso mudar a situação. A Bíblia fala de uma atitude de Abigail que fez total diferença. Aquele exército de Davi já estava indo ao encontro deles. E Abigail se apressou, ela não perdeu tempo. Ela não ficou parada pensando: meu Deus, e agora? O que será de mim, da minha família, da minha casa? Não, ela tinha filhos para cuidar. Ou não. Mas ela tinha uma casa para zelar. E ela se apressou e disse... Pegou o que ela tinha. Agora, pensa comigo, ela pegou 200 pães. Ela pegou muito pão. E além dos pães, ela pegou odres de vinho, ovelhas guisadas, medidas de trigo. Ela não foi com pouca coisa. Isso nos mostra também que Abigail estava preparada. Ela não estava de qualquer jeito. A despensa dela não estava vazia. E sabe, mulher, eu quero te dizer isso com inspiração mesmo do Espírito. Você é responsável por manter mesmo a sua casa cheia daquilo que você precisa. Como a Gi leu lá em Provérbios, a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola com as próprias mãos leva a casa à ruína. Você pode mudar as coisas dentro do seu lar, na sua família, no seu casamento.
Você não precisa ficar parada esperando as coisas acontecerem. Você pode se mover pelo Espírito. Nós estamos falando de Abigail, uma mulher que não tinha aliança com Jesus Cristo. Ela não tinha o Espírito Santo morando dentro dela, mas a Bíblia fala que ela se apressou. Ela não perdeu tempo, ela pegou o que ela tinha de melhor. E ela mandou a comida na frente. Quem não gosta de comer, né? Ela mandou a comida na frente, olha, vai, leva a comida que eu estou chegando. E o texto continua lá no verso 20. E sucedeu que, andando ela montada no jumento, desceu pelo encoberto do monte, e eis que Davi e os seus homens lhe vinham ao encontro, e encontrou-se com eles. E disse Davi, na verdade, em vão tenho guardado tudo quanto esse tem no deserto, e nada lhe faltou de tudo quanto tem, e ele me pagou mal por bem. Então Davi aqui ainda estava indignado. Aquele homem, Nabal, havia lhe pagado mal pelo bem que ele havia feito a ele. Verso 22. Assim faça Deus aos inimigos de Davi, e outro tanto, se eu deixar até amanhã, de tudo outro tanto, se eu deixar até amanhã, de tudo que tem, até mesmo um menino. Verso 23. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se e desceu do jumento, e prostou-se sobre o seu rosto diante de Davi, e se inclinou à terra. Sabe, uma atitude interessante aqui também de Abigail é que ela não chegou a Davi gritando, pedindo por misericórdia, ou fazendo um chabu, como as pessoas dizem. Ela se chegou diante do rei e se prostrou diante dele. Ela se ajoelhou diante de Davi. Verso 25. Meu Senhor, agora não faça este homem de Belial, a saber Nabal, impressão no seu coração, porque tal é ele qual é o seu nome. Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele. E eu, tua serva, não vi os jovens de meu senhor que enviasse. Verso 26, agora, pois, meu Senhor, vive o Senhor e vive tua alma. Que o Senhor te impediu de vires com sangue e de que a tua mão te salvasse, agora tais quais Nabal sejam teus inimigos e os que procuram mal contra o meu Senhor. Verso 27, agora esta é a bênção que trouxe a tua serva, meu Senhor. Desce aos jovens que andam após as pisadas do meu Senhor. Perdoa, pois, a tua serva essa transgressão, porque certamente fará o Senhor casar firme ao meu Senhor, porque meu Senhor guerreia as guerras do Senhor, e não se tem achado mal em ti por todos os teus dias. Então Abigail, ao chegar diante de Davi, mesmo não tendo culpa de nada, mesmo nem sabendo da decisão que o marido dela havia tomado, ela se achega diante de Davi e ela disse, me perdoa. Assumindo aquela culpa, assumindo aquela responsabilidade. E ela fala para Davi, olha, não deixe que sangue seja derramado da sua mão, deixe que a justiça venha do Senhor. Deixe que o Senhor faça aquilo que Ele deseja fazer. Abigail, irmãs, ela assumiu aquela posição de culpa, mas sabe que, às vezes, nós estamos incentivando o lado contrário das coisas. E eu quero te dizer que você tem responsabilidade, sim, pela decisão que você ajuda as outras pessoas a tomarem. Não pense que não é porque não foi você que tomou a decisão, que a responsabilidade não virá sobre você ou sobre mim, não. Quando nós incentivamos pessoas a tomarem decisões, essas responsabilidades também vêm sobre nós. Porque pensa comigo, se a Abigail fosse uma mulher aí
barraqueira, no sentido literal da palavra, e chegasse para aquele marido e falasse: olha, se Davi está vindo contra você, você vai se levantar porque a gente não vai perder essa batalha. Se ela fosse esse tipo de mulher, que se levanta mesmo não contra Davi, mas contra o próprio Deus. Se ela fosse essa mulher que incentivasse o marido dela a seguir outro caminho. Nós vemos na conclusão da história que Davi, ele agradeceu ao Senhor por ter encontrado Abigail. E ele disse, vamos ler o texto para eu não fugir daquilo que está escrito. Versículo 32. Então Davi disse a Abigail: bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. E bendito o teu conselho, e bendita tu, que hoje me estorvasse de vir com sangue e de que a minha mão me salvasse. Então ele disse: bendito o Senhor que te enviou ao meu encontro. Mas bendita também você, Abigail, com o seu conselho. Lembra que nós lemos da palavra auxiliadora? Alguém que é ajuda, alguém que é socorro. A Abigail foi essa mulher, irmãos, bendita diante de Davi. Ela livrou toda a sua casa. Ela livrou Davi de derramar sangue. Porque ela tinha um conselho sábio nos lábios dela. E o que eu quero te dizer mesmo é que conselhos estão na sua boca. A Bíblia diz que morte e vida estão no poder da língua. Você carrega dentro de você palavras certas. E o diabo quer que você use as palavras erradas. Mas você é uma mulher sábia. Você é uma mulher que faz a diferença. Por conta disso, Davi não desceu para matar todo aquele povo. Ele recuou com o seu exército. E sabe o que eu quero te dizer? É que você, mulher, pode paralisar exércitos. Você pode parar batalhas. Coisas mesmo que tem se levantado, que você sabe que está errado. E que o diabo tenta te dizer que você tem que incentivar. Mas Deus está te dizendo hoje, não. Chega, acabou. Tem um conselho sábio no seu lábio. Você pode fazer a diferença, mudar a história da sua família. Mudar a história da sua casa. Você pode mesmo ser essa coluna que foi erguida por Deus para fazer a diferença, para não estar mais rendidas à pressão desse mundo. Lembra que Adão foi o primeiro a acusar a mulher? Foi o primeiro a acusar a sua mulher, ele nem pensou 2 vezes. Ele falou, foi ela. E o diabo usa isso até hoje para tentar nos intimidar como mulheres. Ele usa essa acusação. Ele tenta nos afrontar, mas a Bíblia nos diz que arma forjada nenhuma pode prevalecer contra nós. Não existe nada que esteja diante de mim, de você, que nós não podemos enfrentar com sabedoria, com cabeça erguida, confiando no nosso Pai, no Deus da nossa salvação. Não existe nada que nós não podemos fazer com o Senhor. Ele está à frente da nossa batalha. É Ele quem luta as nossas guerras, é Ele que está conosco. Então, se um grande exército se levantar contra nós, nós podemos, com conselhos sábios, com palavras certas, paralisar qualquer exército. Nós podemos, com conselhos sábios, amenizar situações. Nós não precisamos ser aquelas que vão inflamar coisas. Nós não precisamos ser aquelas que vão incentivar
guerra. Não, nós podemos ser alguém que carrega a verdade e com verdade fala. E que as pessoas nos conheçam como benditas. Sabe, que as pessoas nos procurem como aquele jovem procurou Abigail para resolver aquela situação. Que as pessoas nos procurem como essas mulheres apaziguadoras. Que carregam a verdade dentro de si. E que não temem aquilo que se opõe. Porque se a verdade está dentro de nós, se nós conhecemos o nosso Senhor, se nós conhecemos o nosso Deus, nós não precisamos temer, mesmo que as pessoas se oponham. Mesmo que todo mundo tente mesmo levantar acusações contra nós, nós podemos permanecer firmes naquilo que nós cremos. Abigail, ela estava em um ambiente, a Bíblia fala que o nome Nabal significa alguém tolo, insensato, e ela estava debaixo daquele ambiente. Mas a Bíblia não diz que Abigail era tola e insensata como seu marido. Ela era inteligente e bonita. E ela usou a inteligência que Deus deu a ela para fazer algo maior. E sabe, nós não precisamos nos render a ambientes, nós precisamos sair mesmo desse lugar de conforto, de comodidade. Ah, não, tem que ser assim mesmo. Nada muda, o filho não muda, o marido não muda, o irmão não muda, os colegas de trabalho não mudam, as pessoas na minha escola também não mudam, então tem que ser assim mesmo. Sabe, nós não precisamos ser pessoas acomodadas, mulheres acomodadas com as situações que o diabo tenta nos colocar. Nós podemos ser a diferença, a resposta. Um ambiente não definiu a decisão de Abigail. O ambiente não definiu a personalidade de Abigail. E sabe, eu não sei o ambiente que você está inserida como mulher do Senhor, como mulher cheia do Espírito, cheia da palavra, que conhece a verdade. Eu não sei o ambiente que você está inserida hoje, que você sabe que pode fazer a diferença, que você sabe que pode dar bons conselhos e paralisar uma guerra. Eu não sei quais são as batalhas que você tem travado dentro da sua própria casa ou dentro de você mesma. Mas eu sei, existem palavras de salvação para a sua vida. Existem coisas mesmo que o Senhor deseja fazer em você e através de você. Como eu falei, existem muitos exemplos de mulheres que fizeram grandes coisas na palavra do Senhor. Pega a sua Bíblia, leia sobre elas. Veja, fala, Deus fez assim com ela, Ele pode fazer assim comigo. Deus fez assim naquela época, hoje é infinitamente mais. Nós estamos na graça do Senhor, debaixo mesmo da abundante graça dEle. Aleluia, sabe? Eu sei que Deus, Ele realmente quer levantar dentro de você essa verdade. Você não precisa ficar acostumada com o ambiente onde você está inserida. Você não precisa ficar confortável no lugar de destruição, no lugar de morte, no lugar de escassez, no lugar de enfermidade. Não. Não se sinta confortável nesse ambiente. Coloque a verdade dentro de você, minha irmã. Plante a verdade no seu coração. Plante a palavra de Deus no seu coração. E saia mesmo chacoalhando tudo aquilo que tem tentado te amarrar, te segurar. Saia chacoalhando tudo aquilo que tem tentado te prender, segurar os seus pés. Pessoas que têm tentado influenciar a sua decisão.
Sabe, existe um Senhor que mora dentro de você. E a Bíblia nos diz que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito dele. Pessoas não podem decidir o que nós vamos decidir. E sempre lembre disso. Toda decisão que você tomar, você será influenciado por ela, mas pessoas que vêm atrás de você também serão. Seja na sua casa, seja fora dela. Pessoas também serão influenciadas por essa decisão. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa e essa pessoa me disse, estava conversando com ela, perguntei se estava tudo bem. E ela me disse, acho que está tudo bem sim. Aí a pessoa fala, acho que está tudo bem, então não está tudo bem. E eu perguntei para ela, eu falei, como assim você acha? O que está acontecendo? E ela me disse, eu não quero falar. Porque se eu falar, eu sei que eu vou ouvir o que eu não quero ouvir. E sabe, eu fiquei pensando naquilo. E eu falei para aquela pessoa, eu falei, olha, o Espírito Santo, ele é o único que convence o homem da justiça, do pecado e do juízo. Se você está me dizendo que você vai ouvir o que você não quer ouvir, é porque você já está ouvindo o que você tem que ouvir. Não através de palavras de pessoas, mas através do próprio Espírito. E se você não quer obedecer ao Espírito, quem sou eu para tentar te convencer a obedecer? E sabe, o Senhor me disse algo sobre aquilo, o Senhor só disse para mim, diga a ela que a decisão que ela vai tomar vai influenciar ela e a família dela. E foi a única coisa que eu falei mesmo da parte do Senhor. E sabe que isso cabe mesmo para a nossa vida hoje. O Senhor, Ele está nos dando conselhos a todo momento. Ele não deixa a sua palavra longe de nós. Ele é o nosso socorro bem presente. Ele é a nossa segurança, o nosso baluarte. Nele os nossos pés estão firmados e por isso nós não somos abaladas. Mas a partir do momento que nós deixamos de ouvir a voz do Senhor, e nós não queremos mais os seus conselhos, nós não queremos mais a sua voz, nós não queremos mais aquilo que Ele tem como direção para a nossa vida, nós abrimos mão dessa proteção. Abrimos mão desse lugar de guarda, desse lugar seguro. Mas como eu disse, mulher, você é capaz de exército, obedecendo e seguindo a instrução do Senhor. Quero que você fique de pé, nós vamos orar umas pelas outras.